a discussão, né, sobre a questão da produção para essa poesia concreta. Ela requer alguns editores de textos, especialmente digitais, e daí esse encontro é para fazer apresentar que tipos de editores podem ser utilizados, e editores populares, né, que nós podemos ter acesso. É claro que existem editores muito mais sofisticados que a gente talvez não saiba nem qual é o nome, e que os grupos mais privilegiados fazem questão de esconder e não compartilhar com os demais sujeitos sociais. Mas há alguns editores de texto que podem ser utilizados para a produção de poesia. Dentre eles, nós temos o Paint 3D, que é onde que eu apresentei, né? Essas duas poesias foram feitas nele, tá certo? E depois nós vamos ver o Paint comum e o Word mesmo, certo? Que dá para fazer alguns elementos visuais concretos nele. Antes de cair aqui, tem o problema aqui, travar, o computador estava dando uma pergunta interessante, a relação com o dadaísmo, né? O movimento Dada significa nada, né? Ele diz, é uma poesia que tentava ser não lógica, né? Uma poesia que tentava se despregar de todas as associações comuns de fazer sentido, né? E a poesia concreta joga com isso, tá certo? E especialmente nessa poesia, eu achei muito interessante, monumento, paradise, né? Paraíso, um grande monumento e tal, e tentei fazer esse desenhozinho aqui, que, na verdade, eu tentei representar uma cena do Kubrick, do 2001, Odisseia no Espaço, né? Esse reto aqui, com essas bases oblíquas aqui, seria o monolito desse filme, né? Sendo visto de baixo, né? A pessoa ali é um monolito meio gigante e tal. Teve até um artista plástico aí que começou a colocar monolitos em diversos cantos aí, e o pessoal via, rapaz, o que é isso? Será que foram extraterrestres que colocaram lá? E para ver como cada vez mais os limites entre realidade e arte estão aí sendo borrados, né? Que é uma das propostas desse tipo de arte. E aí eu tento fazer esse desenho do monolito, essa meia-lua aqui seria, tem uma cena lá que o sol está nascendo e você vê outros planetas, outras luas e tal, e aquela meia-lua lá para cima, aberto, sem qualquer base, sem qualquer sustentação de desenho, digamos assim, subvertendo as leis da física do desenho. Mas ela está só solta por aí, não tem uma sustentação, não tem uma base. Então eu tentei fazer essa representação do desenho aí e coloquei nessa poesia, Monumento Paradise. E aí pode ser perguntado, e daí como é que o leitor vai perceber isso? Essa é a questão. Ele não precisa perceber. Nós temos aí algumas formas semióticas sendo mobilizadas, sendo aproximadas para disparar sentidos. E especialmente, esses sentidos não devem ou não precisam ser aqueles que o autor quis. Assim, quebrando essa cadeia lógica, ordeira de entender leitura como captação daquilo que o autor, senhor do conhecimento, queria dizer. E isso para evidenciar o que, na verdade, é uma leitura, que são experimentações de várias vivências. Se possíveis, e no geral a sociedade não permite isso, seja na escola, seja no dia a dia, seja no trabalho, enfim, de fruir sensações positivas e até sensações, digamos assim, que fogem dos esquadros
comuns que tentam determinar até a nossa maneira de experimentar o mundo. Daí essa colagem aí essa experiência do autor que assiste um filme que já é de um maluco, Kubrick, né? E bota essas formas monumento paradise, e esse desenho que praticamente vai ser não decodificável, ou seja, ininteligível. Então, o trabalho de entendimento está sendo construído justamente com a impossibilidade de se entender, né? Que é como eu digo, um dos grandes diálogos culturais hoje, pelo menos das pessoas que estão pensando pensando mesmo, não aqueles coachismos, aqueles autoajudismos que é só para aliviar as dores e os pecados da galera. Não é isso? E o que eu acho interessante é que eu boto aqui uma palavra aqui, ó, bem destacada, numen. Numen, né? Numen, o número. Filosoficamente, o numen aí tem muitos sentidos, né? O nomen. Enfim, você pode fazer várias coisas. Você tem aqui um diz, fala. Talvez a poesia, mais do que transmitir significados, ela aí provoca que se criem significados. Diz, vai, fala, constrói seus sentidos. Alguém ia falar? Era eu mesmo, no caso. Tu chamou a atenção sobre a tua imagem aí, né? O número, é um negócio bem filosófico, a essência das coisas, né? E esse Dizzy aí foi bem interessante, foi uma reflexão muito legal. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o David, né? E a gente tem um nosso dizer do Ceará, que é o deixa eu te dizer, né? Que na verdade é uma forma errada, entre aspas, da conjugação do verbo, né? Deixa e se eu te disser, né? Mas que aí que fala deixa eu te dizer, né? É engraçado, não sei se foi proposital, acredito que não, né? A arte, nesse sentido, o completismo, ela provoca leitura. E aí a minha questão entra, beleza, tem um texto muito legal do Walter Benjamin, né? Ele escreve um texto chamado o leitor como autor. Ele está analisando os jornais no início da imprensa de 1910, 1912, mais ou menos. E aí ele começa a analisar as colunas dos artigos de opinião que o pessoal publicava nos jornais. E nesse sentido, essa produção artística mais livre me faz questionar. No começo da tua fala, da exposição, tu colocasses fizeste até uma pequena ironia com relação aos artistas, né, que não são seres iluminados, tal, mas que na verdade são seres que são pessoas com um patamar crítico, onde há ali uma relação política, epistemologia e estética, né? Há sempre essa noção de quebra com o anterior, por exemplo. E aí me vem à cabeça agora que, na verdade, com essa produção de arte simples, todo mundo produzindo arte, mais ou menos, né? Digamos assim, vulgarmente. O teu artístico ele não perderia o seu valor crítico, porque tudo se produz, mas nem tudo se é aproveitável, né? Uma analogia àquela parábola bíblica, né? Tudo me é possível, mas tudo me apetece. Então, assim, até que momento essa liberdade de criação se perde a crítica, né? Porque se todo mundo faz, todo mundo pode, tudo é crítica, ou tudo é permitido,
como é que funciona isso. Isso, na verdade, é o que questiona do movimento mais contemporâneo, não só da produção de arte, quanto da produção de crítica, né? Eu tenho algumas questões com relação a isso. Acho muito importante, sim, que seja a produção artística seja livre, né? Que não seja um privilégio de uma determinada porção de pessoas que têm lá suas condições materiais garantidas para a produção. De fato, tem que ser livre mesmo, mas até que ponto essa liberdade deixa escapar a crítica, deixa escapar aquilo que o próprio Walter Benjamin chama de aura, né, do conteúdo artístico. Então, se eu provo bem mais, me fez entender se for possível responder. Né? Se não for, se não quiser responder, se é que eu estou falando besteira, pode dizer também. Não, pode crer, pertinente. Veja, é aquela história lá, né? Se todo mundo tem uma pérola, né? A pérola deixa de ser pérola, né? Nesse lance aí. Aí, veja bem, no sentido de distribuir a possibilidade de produção, no sentido de permitir o acesso, democratizar o acesso a essa produção, né? Nós estamos falando aí de justiças históricas, né? E é claro que muitas forças contrárias vão tentar não permitir isso. Então, nós temos aqui aqueles diversos jogos de contradições sociais que está por trás das condições objetivas de existência desse tipo de interação. Muito bem. Mesmo distribuindo a todos e todos começando a escrever, que é aquela coisa, a gente até discutiu no encontro passado, o cara vem, escreve qualquer coisa que ele está sentindo, ele está triste, levou uma topada, está chorando, e ai, meu dedo, aí quebrou ali as palavras, eis uma poesia. Não é. Talvez ele está expressando o seu sentimento ali, porque poesia não se confunde nesse caso, né? Não é só cartaz. Tá? O que é que vai tornar mesmo esse tipo de produção uma produção com a aura poética? É esses grandes diálogos com a cultura, discutir os grandes temas públicos que a sociedade está ali produzindo. E quando eu falo discutir esses grandes temas, são aqueles grandes temas voltados para a compreensão, voltado para a crítica da sociedade, não são aquelas discussões BBB, né? São discussões ali de Kant para cima, digamos assim. Os diálogos com as grandes escolas literárias. Você está fazendo uma poesia dessa aqui, que de certo modo é totalmente diferente do Olavo Bilac, mas ela só existe em termos qualitativos, digamos assim, porque ela responde positivamente àquilo tudo que a poesia parnasiana, por exemplo, produziu. Não é só uma negação pela negação, é uma negação pela criação. Né? É uma pulsão de vida, digamos assim. Então, é preciso que essa produção, para manter essa aura, faça esses grandes diálogos com as grandes produções culturais, diálogos com as escolas literárias, diálogos com os grandes autores, diálogo com os grandes debates políticos, diálogo com os grandes anseios contemporâneos da sociedade. Se não houver isso, né, esse grande diálogo com a cultura, você não está produzindo alguma coisa para ganhar, ser consagrada como uma poesia. Você está escrevendo outro gênero. Né? Então, essa questão política da distribuição, da possibilidade de fazer, da possibilidade de dizer, assim como da fruição do texto poético, também deve não se desassocia com a questão da produção da qualidade poética no sentido de trazer um produto cultural, digamos assim, autêntico, ou
de como o termo lá do Benjamin, né? Com essa aura poética que é preciso ter, porque senão vira essa democratização que o sistema neoliberal faz, que é divulgar só produtos de consumo sem grandes qualidades epistemológicas, ontológicas e tal, que em vez de, digamos assim, permitir as potências do ser humano, faz degenerá-las. Né? Pois bem, aí essa imagenzinha aqui, aí eu vou tirar de novo a tela, né, desse arquivo, eu vou projetar outro. Foi feito num programa mais conhecido, que tem a ver com outro Paint, só que o Paint comum. Né? O que foi que eu fiz? Aqui já é mais conhecido, pode ser que seja mais comum o uso. Fui desenhando mesmo. Aí você tem, né? Faz os tamanhos das linhas. Aí tentei bem a coisa assim, quase um exercício infantil, né? Para você ver, né? É uma coisa interessante. Desacralizar a poesia quando a gente vê que ele é uma coisa que vai ser feita, né? Aí tentei fazer isso aqui. Tive grande trabalho, né? Até aprender essas ferramentas e tal. Mas está aqui. Isso que eu queria dizer com a questão da escrita criativa aqui, com ter acesso aos meios de produção, os editores digitais de texto, né? E aí eu escrevi, fiz aquele monumento Paradise lá no Paint 3D, salvei, peguei a imagem e inseri aqui, né? Aquelas coisinhas que tá, inserir imagem, copiar, colar, depois eu recortei, fiz uma imagem, salvei e colei lá no meu arquivo e transformei no PDF e estou apresentando aqui. Né? Então, vejam bem, são editores que estão aí, que muitas vezes são apresentados para... Ainda não sei por que a gente faz aqueles cursos e aprende a mexer no Paint, no Word, se no dia a dia a gente não utiliza. Né? Mas o fato é que, aprendendo disso, você pode ter essa sacada e produzir poesia. Isso pode virar um cartaz, pode virar um banner, pode ser utilizado em outras esferas, pode virar aí, o cara pode ir dominando essas ferramentas, sei lá, pode fazer aí material de divulgação, entrar no mercado, essas coisas, e viver lá edificantemente, né? Essas coisas. Enfim, o fato é esse. Nós temos aqui esse tipo de editor, existe um tipo de poesia, e existe a possibilidade de sujeitos se apropriarem dessas tecnologias, desses saberes, e produzir esse conhecimento. Né? Vou fechar aqui a tela de novo para mostrar o arquivo novamente. Um momento, por favor. Voltando aqui para o texto. Então, você tem aqui essa produção. Aí, enfatizando, né? O nosso encontro continua por uso concreto, a escrita criativa no sentido da produção. Como que eu posso produzir esse tipo de material? É só para poetas? Todo mundo, aquela coisa, todo mundo tem alguma coisa de poeta, todo mundo em algum momento quis escrever. O mais popular é escrever quando está com alguma emoção aí e quer colocar na emoção, a filosofia enquanto cartaz. Mas a poesia, ela é filosofia enquanto construção de mundo. Intervenção no mundo. E você intervém não somente enquanto sentimento, mas enquanto saber e poder. Daí, essas nossas constantes incursões em discussões políticas a propósito da produção de poesia. Uma outra poesia aqui que eu trouxe aqui para vocês é essa, que agora acho muito interessante ela.
essa poesia. Eu não sei se vocês estão vendo bem, vou aumentar aqui. Vou colocar, né? Aqui é aqui vou precisar me ausentar, cara, mas toca fogo aí. E aí a gente se orienta depois direitinho, beleza? Cara, valeu. Obrigado, valeu. Até mais. Você vai ser postado no YouTube? Vai. Até domingo. Toca fogo aí, pai. Pois bem, então, essa poesia, ela está construída aqui no sentido. Tem um E aqui, bem pequeno, um N, um U, ao termo poesia aqui bem central, embaixo aqui, Pó, um Tá, Só e um S. Né? Então, você tem aqui uma espécie de cosmos aí, uma sopa de letras e cores meio desconectas. Né? E o que seria a primeira atitude? Encontrar ordem. Né? Então, por isso que é esse jogo entre ordem e desordem que vai estar a criação, a caosmose. Ok? Então, esse Ezinho, você pode formar com esse U. Eu. O N com ão, não. PO com só, posso. O S com tá, estar aqui. Eu não posso estar aqui. E a poesia bem aí no centro, né? Nesse grande, ela meio que reforça aquilo que a gente já está fazendo, esse jogo ordem, desordem, criação, impossibilidade de sentido, fragmento, totalidade, né? Essa sensação de falta de chão, essa suspensão dos sentidos seguros, que nos dão segurança para a gente dizer assim, eu estou entendendo, não se estabiliza aqui. Pelo contrário, constantemente sendo afrontada essa ideia de que eu só consigo entender algo se eu tiver a segurança de sentidos estabilizados. Essa crença existe, nós entendemos as coisas porque estabilizamos sentidos, mas não só por isso. Nós entendemos muito porque existe uma instabilidade constitutiva da criação de sentidos. E cada vez mais, e especialmente esse tipo de poesia, explora essa questão, é a chamada escrita não edificante. É uma escrita que está o tempo todo mostrando para a gente que o conforto dos significados dados, ordeiros, é apenas ilusão. Porque os fundamentos das relações de sentidos é uma espécie de vazio constitutivo, uma espécie de impossibilidade de inteligibilidade. Né? E essas poesias, esses sentidos, esse grande diálogo das grandes reflexões contemporâneas, esse tipo de poesia consegue muito bem expressar, como eu tento fazer aqui nessa poesia. E o jogo aqui, necessariamente, não é só diminuir tamanhos. Quando eu produzi aqui, eu fiz questão de colocar cada letra a metade do tamanho da fonte da outra. É como se a leitura não fosse de cima para baixo, mas em profundidade. É como se esse SSO aqui estivesse na frente, mais próximo do meu rosto, e aquele E estivesse lá no fundo. Uma leitura vertical. Ou seja, isso aqui só tem sentido porque eu comparo com outro tipo de leitura, que é a leitura horizontal, vertical. E aqui eu tenho uma espécie de leitura profunda, né? De entrada, é como se eu colocasse aí uma terceira dimensão no espaço da folha. Então, eu não tenho letras de cima para baixo, pequenas e menores. Eu tenho letras do mesmo tamanho, mas é que elas estão uma atrás da outra. Né? Em profundidade, nessa dimensão. E as cores são as chamadas cores quentes, as cores artificiais, né? Esse azul,
E que já entra outro elemento aí, né? A poesia como construção, como arte, a produção do artífice, o cara que está inventando alguma coisa que não, o cara que está construindo, o artesão, não é isso? E como é que ele vai fazer essa artesania, né? A questão da produção, com aí acesso aos editores de texto. Aqui, né? Mais uma vez, eu vou cortar aqui e colocar lá no Paint. Como eu fiz isso? Fui colocando as letras, né? E botando as cores. Aqui, o E, né? Botei vermelho, aí fui diminuindo a fonte, botar aqui fonte 8, 9, aí acrescentei outra letra. Aí já aumentei, mudei a cor da fonte, o tamanho, e fui colocando ela nos cantos, né, dando espaços. Aí já escrevi outra palavra, fui mexendo. Aí, nesse caso aqui, o que o pessoal diz, né? Tem que ir fuçando para ir aprendendo, para ver as possibilidades. Encontrou a ferramenta, sabe que pode utilizar essa ferramenta para criar a poesia, e aí agora é claro que tem que entrar a criatividade. Afinal de contas, é uma escrita criativa, não tem fórmula. A questão aqui do curso, dos acessos, era que às vezes assim, o cara tem ideia, mas como eu vou fazer isso? Tem os editores, e hoje, felizmente, alguma coisa já está sendo disponibilizada. Né? E falta agora a gente divulgar essa possibilidade de criação, ou essa possibilidade de existência, de intervenção no mundo. Ok? Vou voltar lá para o arquivo. Pois bem, então, nesse encontro hoje, a discussão girava em torno disso, né? De escrita criativa, como produzi-la, né? É por isso que eu trouxe a poesia concreta para a gente discutir suas leituras e tudo, e mostrar essa possibilidade de dominação de ferramentas de edição de texto digital para a gente começar a produzir e mostrar que todo mundo pode fazer isso. Quer dizer que vai fazer ou tem interesse ou condições? Não. É preciso ter o conhecimento da poesia. É preciso ler os clássicos, é preciso ler os contemporâneos, é preciso entender as críticas sobre literatura e ter acesso aos meios que permitem a produção desse tipo de escrita. E para finalizar, né, trouxe essa poesia aqui, que para a gente não esquecer, não, agora ele vai virar uma questão de só imagem, né? Como eu faço nessa poesia aqui, relaço eles, laço, envolver as coisas, repetir, relações, né? Você tem várias imagens, cores, vou chamar isso de poesia, pode ser que alguém não entenda como poesia, mas depois de tudo aquilo que a gente discutiu, a questão do espaço, das cores, das formas, e até a possibilidade da poesia não ter mais palavra, como eu jogo aqui, a gente pode entender mais esse tipo de construção. Aqui o jogo que eu tento colocar é entre as linhas, né? A impossibilidade espacial. Essa linha que está em cima do quadrado, que vai em cima do outro quadrado, mas isso é meio que impossível porque esse quadrado está atrás do primeiro. Né? Então, ou essa linha ela foi entortada,
ou as dimensões estão sendo violadas. Aí, e toda essa poesia, imagem, vai jogando com essas violações das dimensões espaciais. Como eu chamo de poesia, poderíamos dizer as violações das dimensões da palavra, ou da poesia, ou da folha da poesia, ou dos meios onde circulam a poesia, certo? E foi feito também no Paint, né? Quadradinho, cores e tal. Isso aqui é um grande recorte, né? Eu chamo de bloco de infância. Volta a questão da poesia concreta e a sua relação com as mídias, né? Eu chamo de blocos de infância. Você tem várias fotos com bloquinhos, uma foto de WhatsApp, que subverte o uso comum de WhatsApp, de plataforma de grupos, para trabalho, para disseminar o ódio, para divulgar fake, ou conversa entre amigos e tal, e virar a possibilidade de uma reflexão sobre a cultura. É isso? Então, você tem ali os limites da poesia, os limites do uso cotidiano, os limites da imagem, sendo trabalhado num que poderia ser admitido como poesia, num grande jogo aí, blocos, o elemento figurado, bloco enquanto conjunto de experiências, ou bloco mesmo, o elemento concreto, o quadradinho de madeira. De infância, a infância da humanidade, a infância da infantilidade, que nos faz sermos cada vez mais dominados socialmente, ou a infância mesmo, a infância da criança, certo? Então, todos esses sentidos estão aí articulados. Né? E foi feito como? Uma foto, em celular, joguei lá no Paint, recortei e colei aqui. Né? Aqui essa poesia quadra, né? O jogo dela é uma brincadeira, né? Que bem aqui, se você encontrar, você vai ver cada palavra no lugar. Mas não é o que acontece, né? Não tem palavras no lugar. E esse bem aqui seria no seu lugar, mas está todo ao contrário, o seu, e o es. E várias palavras aí impedindo o alcance dessa cada palavra no seu lugar. Foi feito também no Word, coloquei uma tabelinha, inseri tabela, fiz todo, joguei as palavras, recortei, colei, certo? E isso retomando essa mesma ideia dos sentidos, da crítica dos sentidos, da posição do leitor, do autor, de como essa poesia vai circular socialmente e os diálogos que ela vai sensação de desentendimento, de ininteligência que essas poesias vai proporcionar. Tá ok? Por fim, eu trago aqui mais um pouco menos visual, quase nada visual, né? Que mostra essa ideia dos diversos recortes. Aqui eu pego várias, chamo Boneco de Judas, que é mais ou menos o propósito dessas diversas poesias, vai fazendo colagens de sentidos ou de ausência de sentidos com imagens e palavras, e esse jogo de colagem, né? Boneco de Judas, colcha de retalhos, é isso? Boneco de Judas, a gente joga um bocado de resto para produzir alguma coisa e depois tacar fogo num ritual aí de criação meio eufórico, né? Essa coisa. Então eu pego vários retalhos, vários pedaços de música populares e tal, e faço essa poesia, né? Esse Desejo Louco, música Fernando Mendes, Apesar de Você, né? Música famosa, Apesar de Você, Chico Buarque, Tem que Se Alimentar, né? Uma música infantil, Mara Maravilha, usou essas frases na sua poesia. Abro a boca e fico rindo à toa, uma marcha de carnaval do Raul Seixas. What I've got, you've got, you, tal, putting you
lá do Red Hot Chili Peppers, e o Passa Alegremente é um trecho de uma música do Eduardo Dussek, né? Uma marchinha de carnaval também. Eu vou recortando esses retalhos, ou esses restos, esses fragmentos de outros todos, e reúno aqui para produzir, para articular uma outra totalidade de fragmento, né? Um outro monumento paradise, um outro palavra no seu lugar e fora do seu lugar. E isso para construir, para oportunizar isso que pode ser admitido ou pretendido como uma experiência de criação poética. É isso? Vou fechar aqui. Antes de dar. Então, com essas palavras, a gente encerra essa apresentação, que em linhas gerais era dar essa noção de poesia concreta e de que ela pode ser ela pode dar ensejos para uma criação de escritas, uma produção criativa. Isso no sentido de construir ou desconstruir esses sentidos. Então, agradeço a atenção.